Bom dia, bom dia. Hoje, domingo, dia 30 de maio de 2021. Hoje eu quero falar um pouco sobre família, sobre meu pai. E esse final de semana, ontem, eu assisti um filme de Tony Jobson, um grande desbloqueador de pessoas. E lá eu pude entender qual foi o processo do meu pai aqui na Terra. Porque a gente somos três, eu, meu irmão e minha irmã. E minha mãe, quando a gente morava em São Paulo, minha mãe trabalhava há 17 anos numa fábrica de bijuteria. Meu pai tinha mais ou menos de 6 a 8 anos na Volkswagen, pintor. E ele era muito bom naquilo que fazia, mas tinha um problema que era a bebida. A bebida alcoólica transformou a vida dele, né? Meu pai sempre nos ensinou muito, era um homem muito alegre, sorridente, brincalhão. Ele agora quando bebia já mudava totalmente. E eu passei muitos anos, tenho 35 anos e vim entender agora. Falei muito mal do meu pai, muito quando a gente estava em família, dizia que não prestava, o que ele fez com a gente não foi bom. E eu via que isso não era certo. Eu via não, eu não percebia que isso era certo. Vim perceber agora há pouco que o que ele fez teve um propósito. O que ele fez teve seu lado bom, seu lado ruim e seu lado bom. Só que a gente só julga as pessoas pelo lado ruim, né? A gente nunca vê o lado bom das pessoas. E ele me ensinou muito. O que ele fez trouxe muito aprendizado para mim e meus irmãos. A lutar cedo, a não esperar pelos outros, a correr atrás daquilo que é nosso, a não baixar a cabeça. Isso veio no processo aos poucos. De pessoas dizer que a gente não consegue, aí você vai lá e baixa a cabeça. As brigas deles ensinou muito a gente. Muito, e a gente não percebia isso. Eu não percebia isso. A gente só vem perceber depois de um certo tempo, né? Porque a gente tinha tudo. Tinha casa boa em São Paulo, tinha mansão, não era casa, era mansão. A gente tinha uma mansão em Mauá, tinha carro, tinha tudo o que queria. E perdendo tudo. Minha mãe fugiu do meu pai em 97. Me lembro como hoje, eu cheguei em São Paulo em torno da Copa do Mundo em 98, mas eu cheguei bem antes. Ela fugiu com três filhos de Caruaru para São Paulo, com pouco dinheiro no bolso. E eu me lembro que eu juntava latinha, apanhava garoba. E eu pequeno, com uns 10 anos, 10, 12 anos, ela chegou para mim e disse: olha, a gente vai fugir do seu pai, porque essa vida não dá. E Deus tocar e dizer assim: fica quieto. E eu comecei a correr ali, aquilo, nem sabia o que estava acontecendo, mas comecei a juntar mais latinha, comecei a juntar, apanhar a garoba, comecei a carregar coisa na feira, vendia jornal da minha tia Nana, que hoje trabalha na Globo. Me lembro como hoje ela tinha muito jornal em casa, que ela trabalhava na Folha do Pernambuco naquele tempo. Eu tinha, me deu um jornalzinho para me vender, tava aquela ruma de jornal na cabeça, ia vender na feira em Caruaru, lá no setor dos peixes. Naquele tempo embrulhava o peixe com jornal, vendia, aí levava o dinheiro para minha mãe, tudo eu guardava, entregava a minha mãe, todo o dinheiro, a garoba, tudo. E aí a gente saiu de Caruaru para São Paulo. Foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida, na empresa Penha. Foram 4 dias. O ônibus era para chegar com 2 dias e meio. Se quebrava muito, a gente durou 4 dias. Mas foi 4 dias a gente brincando, com alegria. Porque a gente tinha se libertado daquela vida que a gente tinha, né? Sempre viver com medo das coisas. E minha mãe foi muito importante nisso. Ela foi muito forte. Aí hoje a gente vê muitas mulheres por aí. Qualquer probleminha que tem, uma coisinha, ai que vida ruim, não sei o que, mas se as mulheres soubessem a força que ela tem, como eu vi na minha mãe, pegar 3 filhos e sumir no mundo sozinha, sem nada, só a roupa do corpo. E fomos para Mogi das Cruzes, lá foi sofrimento. Foi o pior canto que eu morei na minha vida. Mas ela foi forte, foi guerreira e as coisas foram melhorando, melhorando. E hoje minha mãe tem sua casa, conseguiu obter sua casa há muito tempo já. Sua casa, criou neto, ajudou filho, morei com ela um bom tempo. E a gente conseguiu vencer por causa dela. Mas meu pai ele teve um papel muito importante nisso. Eu vim entender agora há pouco que o papel dele foi muito importante. Se ele não tivesse
feito o que ele fez, eu acho que a gente não aguentava as pancadas do mundo e podia ter se perdido aí nessa caminhada, né? Porque eu acho que você quando apanha mesmo é difícil você fazer aquilo, que nem tratar uma mulher com amor, beber e bater numa esposa ou em qualquer mulher que for, isso aí, pelo que eu já vi na minha vida, pelo que eu já passei, se eu chegar a fazer um negócio desse, eu acho que eu não sou digno de estar na terra não, porque a gente tem que aprender com os desfeitos das pessoas, né? E não tentar fazer isso na vida da gente. Então, o único arrependimento que eu tenho na minha vida é não poder, na oportunidade que eu tive de abraçar meu pai, beijar ele e agradecer o que ele fez. Não, que foi, não. Ele fez o processo dele na terra foi esse. Foi ajudar da forma dele, do jeito dele, batendo, bebendo, mas ele estava ali. Quando estava bom, ensinava. Tinha um problema, né? E quem sou eu para julgar? A gente às vezes tem problema. Quantas vezes a mãe da gente deu conselho e a gente foi lá e fez? Mesmo por cima da ordem dela. Então, bebida, droga, essas coisas é complicado você julgar porque quem está lá dentro é difícil sair. E nesse vídeo eu quero deixar isso, que meu pai foi foda. E deixou nos 3 filhos, na minha irmã, no meu irmão e em mim, um pouco dele. Esse jeito meio engraçado de ser, sempre estar feliz brincando, era ele. Meu irmão pegou o dom que ele tinha de pintar, desenhar, de fazer tudo, de inventar. Meu irmão, ele puxou. E minha irmã é aquela corajosa mesmo, que enfrenta as coisas sem medo e vai pra cima e não tem medo de enfrentar nada. Guerreira por ser mulher, ela já sabe a trajetória que ela tem na vida dela. Então é isso. Nunca julgue ninguém e sempre tenta olhar os dois lados. Porque a gente é muito fácil julgar as pessoas pelo lado ruim dela, mas não sabe dizer o quanto o lado bom dela ajuda as pessoas. Então é isso que eu não pude dizer a ele. Mas onde ele estiver, ele deve estar escutando isso. Então tenha um bom domingo a todos e tudo de bom. Limpe tudo aquilo que está dentro de você. Faça com que saia, que faz um bem enorme, viu?